A paz do Senhor, meu irmão, minha irmã, a você que nos acompanha pela nossa rede de comunicação da Igreja Assembleia de Deus, Ministério do Belém, falando a partir aqui de Sorocaba, São Paulo. Nós estamos na Avenida Doutor Afonso Vergueiro, número 3003, na nossa sede de toda a nossa região. É uma alegria estarmos juntos nessa noite de quarta-feira para sermos reedificados pela palavra de Deus. Quero transmitir a todos a saudação, o abraço do nosso pastor presidente, reverendo Osmar José da Silva, também da pastora Claudete, a todos que nos acompanham nesta noite. Tantos pastores, pregadores, cantores passaram por Sorocaba, estiveram aqui conosco ao longo dos anos, e hoje nós vamos rever quando esteve aqui num evento de escola bíblica dominical. Ele que é pastor, teólogo, conhecedor profundo da palavra de Deus, pastor César Moisés. Ele trabalhou muitos anos na nossa CPAD, Casa Publicadora das Assembleias de Deus, como escritor, como revisor, e escreveu um livro, um compêndio, um livro daqueles com muitas páginas. É uma referência o livro que ele escreveu para todo o Brasil, para os evangélicos. O livro tem o título Pentecostalismo e Pós-Modernidade. Um livro realmente profundo para quem gosta de estudar e aprender mais sobre o Pentecostes. Ele nos deu esse estudo, nós vamos rever. Se você esteve conosco, vai relembrar, vai memorizar melhor esse estudo bíblico. Se você não esteve, tenho certeza que vai ser edificado por este estudo da palavra de Deus. Nós vamos orar, logo em seguida nosso grupo de louvor estará louvando a Deus, e na sequência você fica com o estudo com o pastor César Moisés. Evangelho é poder de Deus. Esse é o tema baseado lá no Evangelho de Marcos. Vamos orar? Curve a sua cabeça. Senhor Deus e Pai, nós te damos graças por esse dia, pelo fôlego da vida, pela oportunidade que o Senhor nos dá de agora estarmos tendo um tempo para a Tua palavra, para meditarmos nas Tuas Escrituras. Senhor, eu te peço em nome de Jesus, nos dá entendimento para ouvir e para entender, compreender, para viver a Tua palavra, para praticar a Tua palavra. Senhor, abençoa esses irmãos que estão nas suas casas, aonde quer que estejam, acompanhando essa transmissão de quarta-feira, reedificados pela palavra. Senhor, eu não sei os problemas, as lutas de cada um, mas o Senhor sabe. Abençoa, dá graça, aplana todas as coisas, abre portas. Senhor, faz aquilo que para o homem é impossível, mas para Ti todas as coisas são possíveis. Senhor, aquilo que é impossível para o homem é possível para Ti. Nós somos dependentes da Tua misericórdia sempre, hoje, ontem, hoje e sempre. Pai, tem misericórdia do Teu povo. Nos abençoa, nos ajuda, nosso coração está preparado para ouvir a Tua palavra agora. Abençoa este louvor que vai ser entoado e na sequência pastor César Moisés ministrando a palavra. Que esta palavra cale em cada coração, Senhor. Eu te peço e já te agradeço em nome do Teu Filho amado Jesus Cristo, nosso Salvador, que vive e que reina hoje e sempre, eternamente. Amém. Deus abençoe a sua vida, sua família, sua casa, em nome de Jesus. Deus, meu Deus, tudo está tão difícil pra mim. Deus, meu Deus, muitos me perguntam onde Tu estás. Dentro de mim, minha alma se abateu.
Digo a minha alma, espera em Deus, pois ainda o louvarei, eu o louvarei. Deus, meu Deus, tudo está tão difícil pra mim. Deus, meu Deus, muitos me perguntam onde tu estás. Dentro de mim, minha alma se abater, mas tua mão com tudo me escondeu em tua presença, oh Deus. Quando eu chorar, vou me lembrar que até aqui tua mão me sustentou. Digo a minha alma, espera em Deus, pois ainda o louvarei, eu o louvarei. Quando eu chorar, vou me lembrar que até aqui tua mão me sustentou. Digo a minha alma, espera em Deus, pois ainda o louvarei, eu o louvarei, pois ainda o louvarei, eu o louvarei, pois ainda o louvarei, eu o louvarei, Senhor, pois ainda o louvarei, eu o louvarei, pois ainda o louvarei, eu o Obrigado, pastor Osmar. Paz do Senhor Jesus. Vamos abrir a Bíblia no Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu Marcos, capítulo de número 1. Texto muito conhecido da igreja. Vamos ler os versículos 21 a 28. Texto muito conhecido. Obrigado, querido. O Evangelho do Senhor Jesus, segundo escreveu Marcos, capítulo 1, versículos 21 a 28. Amém? Entraram em Cafarnaum, e logo no sábado, indo ele à sinagoga, ali ensinava. E maravilharam-se da sua doutrina, porque os ensinava como tendo autoridade, e não como os escribas. E estava na sinagoga deles um homem com um espírito imundo, o qual exclamou dizendo: que temos contigo, Jesus Nazareno? Vieste destruir-nos? Bem sei quem és, o Santo de Deus. E repreendeu-o Jesus, dizendo: cala-te e sai dele. Então o espírito imundo, agitando-o e clamando com grande voz, saiu dele. E todos se admiraram, a ponto de perguntarem entre si, dizendo: que é isto? Que nova doutrina é esta? Pois com autoridade ordena aos espíritos imundos, e eles lhe obedecem. E logo correu a sua fama por toda a província da Galileia. Amém. Os irmãos
Podem tomar assento. Quero deixar registrado o meu agradecimento ao pastor Osmar, que aqui nessa noite representa o pastor da igreja, para que transmita o nosso agradecimento a ele, por mais uma vez nos dar a oportunidade de estarmos aqui em Sorocaba. É sempre um privilégio poder estar com os irmãos aqui. Aos obreiros, os nossos irmãos, à igreja, o nosso carinho, nosso muito obrigado. Nós estamos em um evento de escola dominical, e esse é o segundo evento da igreja acerca de escola dominical. E a escola dominical é um programa antigo, nascido em 1780, numa cidade da Inglaterra chamada Gloucester. Ali um jornalista episcopal chamado Robert Raikes, que tinha um jornal, trabalhava com seu pai, e ele estava tentando escrever o editorial do jornal num dia de domingo, mas a algazarra das crianças na rua não deixavam que ele se concentrasse na elaboração da matéria que estava fazendo. E era o conteúdo da matéria, do editorial do jornal, era justamente uma crítica, era justamente uma crítica ao sistema prisional da Inglaterra do século XVIII. E ele percebeu o seguinte: se essas crianças que estão fazendo algazarra na rua não forem ensinadas, elas engrossarão, aumentarão as estatísticas da criminalidade no futuro. Essas crianças serão as futuras marginais, né, os futuros delinquentes que assolarão a Inglaterra. E então Robert Raikes teve uma ideia: eu poderia reunir essas crianças no domingo, porque elas trabalhavam durante a semana em situações muito precárias. As crianças eram submetidas a um regime de trabalho praticamente escravo. Os pais se embriagavam aos domingos porque queriam esquecer a situação caótica que viviam. Nós estamos falando da Europa, viu? Não estamos falando nem da Índia nem da África. Estamos falando da Europa, do século XVIII. E então, essas crianças, segundo ele, precisavam se ocupar aos domingos, mas se ocupar com alguma coisa que realmente lhes servisse futuramente. Então, na verdade, a medida que Robert Raikes tomou foi uma medida para resolver um problema social. E então ele reuniu essas crianças e começou a ensinar princípios de aritmética, ensinar a ler, né, alfabetizou as crianças, e ensinava princípios de outras matérias e também a palavra de Deus. E ao levá-las à igreja, ele enfrentou um grande problema, porque a igreja criticava a postura de Robert Raikes por conduzir essas crianças à igreja. Eles diziam que a presença dessas crianças profanavam o templo. É um problema quando o templo deixa de ser um lugar onde nós nos reunimos e se torna um lugar especial, no sentido de que ele é o único local onde parece que Deus está. E há uma perspectiva muito ruim em relação a essa questão, é quando se pensa que Deus só está aqui no domingo à noite, né? E aí o que acontece? O Robert Raikes recebeu essas críticas, não tinha o que fazer, e recebeu um apoio das irmãs, que eram professoras no ensino regular, que abriram as suas casas para ensinar essas crianças nos domingos. Então elas davam lanches para essas crianças e ensinavam-lhes todos os princípios das disciplinas básicas que as crianças precisavam para se instruir e também princípios da palavra de Deus. Em 1783, já havia mais de 250 mil alunos de escola dominical em toda a Inglaterra. Nem precisa dizer que foi um movimento que varreu a Europa, chegou até os Estados Unidos, e hoje nós temos aqui também escola dominical há tantos e tantos anos. Só que a gente percebe que de uma época para cá, a escola dominical vem sendo um programa abandonado paulatinamente pelas igrejas. Há um problema
é complexo esse problema para se analisar, porque há várias causas da falta de frequência na escola dominical. E é lógico que eu, nessa noite, não vou fazer uma análise dessas causas. Eu propus até ao pastor, sugeri ao pastor Osmar que nós fizéssemos um evento mais específico e então nós colocaremos em tela algumas dessas questões para que nós analisemos as variáveis desse problema. Mas eu apontaria pelo menos algumas diretrizes aqui nessa noite, e uma delas é a seguinte. Em primeiro lugar, nós temos uma situação econômica diferente hoje no país, onde cada vez mais a família toda trabalha para manter o nível de vida que se pede na sociedade consumista e capitalista que nós atravessamos. Então, não trabalha apenas o pai, que é o provedor, trabalha o pai, trabalha a mãe e às vezes trabalha também os filhos. E sendo assim, o domingo parece ser o único dia que sobra para haver interação entre a família. Então, se uma escola dominical prioriza apenas o domingo, e às vezes o domingo bem cedinho, ela pode criar um pouco de barreira para cooptar pessoas para estar presente nas suas aulas. De repente, horários alternativos é uma solução, quando esse é o problema. Existe uma outra questão da escola dominical, é que os conteúdos são poucos práticos, né? Pouco práticos os conteúdos. E a gente sabe disso, um ensino essencialmente teórico, quando não se sabe a aplicabilidade da teoria, tende a levar-nos à canseira. Leva-nos à canseira, né? As pessoas às vezes aplicam uma aula de 50 minutos para discutir questões que já ninguém mais está preocupado com essas questões. Ou seja, tentando dar resposta a perguntas que essas pessoas não mais fazem. Então, quando você tenta fazer isso, vem o desestímulo também na escola. Falta de estrutura física, mas eu diria que a causa de maior problema é a falta de qualidade na aula. Professores que às vezes não têm a condição de ensinar, e não é nem por displicência, por falta às vezes de preparo que é necessário ter. Nem todos têm uma formação técnica para ensinar. E ensinar é uma arte. Ensinar não é uma coisa que se faz de qualquer forma. Exige-se técnicas, exige-se paixão, sobretudo. Você tem que gostar de ensinar. Quem ensina sabe muito bem que o valor da aula não está na quantidade de pessoas que se presencia diante de nós ensinando. O valor de uma aula está justamente naquilo que você quer transmitir, por saber da transformação promovida pelo ensino que você está transmitindo. Então, para mim, a igreja estando com essa quantidade de pessoas que tem nessa noite, ou estando com muito menos pessoas do que nós temos nessa noite, não faz diferença para ensinar. E isso não é uma forma de desprezo, pelo contrário, é uma forma de valorização, porque não é a quantidade de pessoas que faz com que a minha aula tenha qualidade. E sim, a minha responsabilidade diante de Deus como ensinador é que faz com que eu seja constrangido a ter uma aula de qualidade. Então veja bem, a falta de qualidade no ensino também é um fator de evasão na escola dominical. Então nós precisaríamos analisar diversos aspectos. Agora, uma coisa que eu posso dizer com mediana segurança é que nós vivemos uma época de analfabetismo bíblico. Isso sim, a gente percebe que tem milhões de pessoas evangélicas nesse país que são analfabetas do ponto de vista bíblico. E em sendo analfabetas do ponto de vista bíblico, o que acontece? A ignorância é um grande instrumento de dominação. As pessoas ignorantes são facilmente dominadas. E aqui é que eu gostaria de começar a falar sobre essa mensagem que li, esse texto bíblico que li. Marcos é o primeiro dos evangelistas, não foi apóstolo do Senhor, mas diz os historiadores, os estudiosos, os biblicistas, que Marcos provavelmente foi um discípulo remoto, né, que seguiu a Jesus à distância. Foi discípulo, não foi do círculo ou do ciclo mais íntimo do Senhor Jesus, mas era um discípulo informal, um anônimo no meio daquela grande multidão que sempre estava seguindo o Senhor. Seja o que for, se discute e se é ponto pacífico que Marcos foi o primeiro dos evangelhos, dos quatro, porque temos 4 evangelhos aqui, mas os sinóticos são 3, né? Mateus, Marcos e Lucas, mas dos 4, Marcos foi o primeiro. Você percebe que o evangelho de Marcos é um evangelho sucinto, tem 16 capítulos,
é um evangelho bastante prático, bastante direto. Por quê? Porque Marcos tem uma audiência. Marcos escreve a romanos, Mateus escreve a judeus, Lucas escreve a alguém da aristocracia daquela época chamado Teófilo. João tem um evangelho mais universal, com conceitos bastante teológicos, bastante profundos da própria filosofia grega daquele tempo. Então, Marcos é um evangelho mais sucinto, mais enxuto. E todos os evangelhos não deveriam jamais ser classificados como biografia, porque eles não têm um caráter biográfico de contar a vida de Jesus. Tem um programa teológico nos evangelhos, ou seja, ele quer demonstrar alguma coisa. E o evangelho de Marcos, ele quer mostrar o Senhor Jesus Cristo como sendo aquele que veio para libertar, e não apenas libertar os judeus, e sim libertar romanos também. Libertar pessoas que não eram da comunidade judaica. E então Marcos conta-nos, ele apresenta o programa de Jesus Cristo, mostrando que Jesus Cristo veio trazer o Evangelho. E o que é o Evangelho? Começa por aí. O Evangelho são os livros. Não. Os livros é uma categoria literária chamada Evangelho, criada por Marcos, provavelmente, sobretudo. Mas Evangelho, no sentido pleno da expressão, foi trazido por Jesus Cristo. O que é o Evangelho? O Evangelho é o novo tempo. Você poderia dizer, não, evangelho significa boas novas, mas boas novas de quê? Boas novas? Simplesmente isso? Não. Boas novas seria um veículo, não é? Uma boa notícia, mas qual é a notícia? Qual é o conteúdo da notícia? O conteúdo da notícia é que chegou um novo tempo do homem se relacionar com Deus, da humanidade se relacionar com Deus. Não há mais as barreiras que havia no passado. Na verdade, se a gente analisar corretamente isso numa outra oportunidade que quero analisar com vocês, na verdade, a vinda de Jesus marca o final da religião. Não é nada mais, nada menos que isso, a vinda do Senhor Jesus. Porque para que precisa-se de uma religião? Precisa-se de uma religião quando a gente quer ter contato com Deus. Agora, Jesus é Deus andando entre os homens. O próprio Deus encarnado andando entre os homens, então não precisa de religião. Perceba bem isso. Não há necessidade, porque Deus está na pessoa de Jesus, Ele e o Pai são um, e não me peça para explicar isso, porque isso é inexplicável, isso realmente é mistério, você tem que crer por fé, certo? Como é que podem ser três e ao mesmo tempo podem ser um? Né? E aí vem todos os termos que se criam, que se cunham, para poder dar conta de descrever esse processo que a gente não consegue explicar, só consegue crer. E isso é suficiente para quem realmente acredita. Então o Senhor Jesus Cristo, ele é apresentado por Marcos como aquele que traz o Evangelho. O primeiro versículo de Marcos diz, princípio do Evangelho de Jesus Cristo, Filho de Deus. Inicia-se um novo tempo, um tempo em que Deus vem habitar entre os homens na pessoa de seu Filho e vem trazer a oportunidade de relacionar-se com Ele. E dentre as atividades que Jesus Cristo promovia, interessantíssimo isso, porque Jesus Cristo fica 30 anos para poder surgir publicamente. E é claro, existe um fundo histórico dentro disso. Quando você faz uma análise, você percebe que tem um fundo histórico dentro desse aspecto. A idade de 30 anos como sendo relevante para o judeu. Era uma idade relevante para se apresentar como homem judeu. Eu não vou entrar nesse aspecto, a única coisa que eu quero demonstrar é o seguinte: como filho mais velho do casal, Jesus Cristo ficou com a incumbência provavelmente de cuidar da sua família, porque, pelo que nós percebemos, do silêncio da Bíblia a respeito do seu pai José, mas não a respeito de sua mãe Maria, ele morre muito cedo, e Jesus Cristo assume a liderança do lar como filho mais velho e tem que ser o provedor da casa. E então Jesus Cristo fica 30 anos no anonimato, por assim dizer, e depois ele aparece. Quando ele aparece, ele se dirige primeiramente ao seu primo de segundo grau, João Batista, que tinha um ministério mais antigo, que já vinha se desenvolvendo, anunciando que o reino de Deus estava próximo. Então, quando Jesus Cristo vem trazer o reino. E Jesus Cristo traz o reino com as suas ações. As atitudes de Jesus é que traz o reino de Deus. Evidencia o reino de Deus. Evidentemente que o reino de Deus não correspondeu à expectativa dos judeus. A expectativa dos judeus era de um reino teocrático, político, que realmente destronasse César, né, o Império Romano, e colocasse
ali o herdeiro de Davi para reinar e Israel na liderança do mundo todo. Israel não entendeu, na verdade, a sua missão, essa é a verdade. Então, não acontecendo isso, Jesus Cristo foi rejeitado como Messias para os judeus, e até hoje isso é um fato, ele não é aceito. Mas a grande questão é que Jesus Cristo se apresenta a João, é batizado, e a partir de então ele começa a ensinar os seus primeiros discípulos, que saem do núcleo de João Batista. João Batista pede que os discípulos deixem de segui-lo e vá seguir Jesus Cristo, porque agora, tendo chegado Jesus Cristo, que é a luz, não precisava mais de João Batista. João Batista falou: eu vim para testificar, mas eu nunca disse que era a luz. Então vocês agora devem seguir a luz. E um dos locais onde Jesus Cristo prioriza a sua presença é a sinagoga. O que é a sinagoga? A sinagoga é uma espécie de escola que provavelmente nasceu no período do exílio babilônico, quando os judeus foram levados cativos, e eles não tinham mais o templo, em Jerusalém, eles foram levados para a Babilônia, e eles precisavam dar a manutenção da sua cultura. Para ter a manutenção da cultura, eles contaram com a leniência e com a complacência do soberano babilônio, para poder montar uma escola dentro da Babilônia. Evidentemente que não com um prédio próprio. Formaram-se grupos de pessoas estudando nos finais de semana, estudando a lei, principalmente gravada oralmente na mentalidade inicial dos estudiosos, dos escribas. E então a sinagoga foi se constituindo, se impondo como escola de educação primária e mantida para o povo leigo. Ou seja, o templo possuía oficiais e a sinagoga era uma escola de leigos, na verdade. Então por isso que Jesus Cristo ia na sinagoga e ele tinha direito de ler, porque se tivesse a presença de um escriba, a prioridade era do escriba. Mas se não houvesse a presença de um escriba, aí se uma pessoa do público tivesse condição de ler, ele poderia ler. Então Jesus Cristo, como de costume, ele ia à sinagoga. Prática que você observa que era repetida pelo apóstolo Paulo também quando você estuda Atos dos Apóstolos. Você verifica que Paulo frequentava as sinagogas. Por quê? Porque eram núcleos de formação intelectual de judeus, escola. Então Jesus Cristo entra em Cafarnaum e vai à sinagoga. Vai à sinagoga deles. E ali ele começa a ensinar. E as pessoas começam a ficar maravilhadas com o ensino de Jesus. E a minha pergunta seria: será que Jesus Cristo foi quem inventou o ensino? Não existia ensino antes de Jesus? Ninguém ensinava antes dele? Ele foi o inventor do ensino? Evidentemente que não. Se você lê a Bíblia, você percebe, existia ensino muito antes de Jesus. Ensino existe desde que o homem é homem, desde que o ser humano existe. Existe ensino, há necessidade de se ensinar. Então Jesus Cristo, na verdade, não inventou ensino. Mas o que é que deixava as pessoas maravilhadas com o ensino de Jesus? Primeiro lugar que Marcos destaca é que ele ensinava como quem tem autoridade, e não meramente como os escribas. O que é que isso significa? O que é ensinar com autoridade? Os escribas, como qualquer estudioso, precisavam se fundamentar em autoridades maiores que eles. Ou seja, eu escrevi esse livro, tem 400 páginas. Eu não tirei da minha cabeça tudo que está aqui. Foi elaboração minha, mas lendo outros autores, me fundamentando em outros pesquisadores, em alguém que já fez ciência muito antes até mesmo de eu existir. Então eu tive que recorrer a autoridades. Eu não tenho autoridade em si mesmo. Eu tive que recorrer a autoridades reconhecidas dentro das áreas respectivas para poder escrever. Jesus Cristo não precisava fazer isso. Jesus Cristo não precisava recorrer a autoridades externas para dizer as coisas. Ele dizia por si, porque Ele é Deus. Então isso maravilhava as pessoas, porque o que acontecia? Os debates que aconteciam na sinagoga eram debates intermináveis. Talvez aqui esteja uma das razões de ter uma evasão em massa da escola dominical. Uma das coisas que deixa a gente entediado numa escola dominical é aquela briga de gato e rato que às vezes acontece entre um professor e um aluno sabichão. Os dois começam a jogar ping-pong na sala e a gente fica ao lado assistindo. Mas vem cá, eu estou aqui, oi, escuta, eu também estou aqui, eu também quero participar dessa aula. Mas os dois ficam um tentando provar. O aluno tentando provar para o professor que ele não sabe, o professor tentando provar para o aluno que ele sabe. E aí os dois começam a discutir. Não sei se aqui em Sorocaba tem sala assim. Mas eu já tive o desprazer de ir com a minha família em igrejas que tem esse tipo de sala, onde o professor fica jogando ping-pong com aquele aluno. Os dois ficam numa briga de gato e rato terrível.
E o professor esquece as outras pessoas na sala. Então os escribas, eles se envolviam, porque tinha as facções. Tinha as facções dentro do movimento deles. E aí aquelas facções discutiam discussões intermináveis entre si, de quem é que estava com mais razão, de quem é que estava com a interpretação correta, quem é que estava com a... E as pessoas ficavam ali com as necessidades delas sem ser atendidas. As pessoas entravam vazias e saíam sem existir. Não eram vistas, eram invisíveis. Suas necessidades, seus problemas, suas frustrações não eram atendidos. Mas quando Jesus Cristo vem, Ele quebra isso. Que Ele entra na sinagoga, Ele abre os profetas. Sim, Jesus Cristo abre os profetas. E Ele começa a ensinar. E aplica o ensinamento à realidade das pessoas. E começa a atingir as pessoas. As pessoas começam a ser atingidas por aquele ensinamento. As pessoas começam a encontrar conexão entre o que fora escrito pelos profetas e o que o Senhor Jesus Cristo estava ensinando. Havia conexão, ou seja, tem gente que ensina muito bem, marcianos, não terráqueos. Tem gente que ensina coisas que devem ser muito boas para se aplicar em Marte, mas não na Terra. E a gente ainda está na Terra. Então precisa se ensinar coisas que façam a diferença e façam sentido aqui e agora. E era isso que Jesus Cristo fazia. E as multidões começavam a se maravilhar do ensinamento de Jesus, porque em vez dele ficar preocupado em entrar na briga de gato e rato com os escribas, ele nem ligava, ele se dirigia ao povo. Jesus Cristo queria libertar o povo. Jesus Cristo queria tratar do povo. Jesus Cristo queria curar o povo. E numa dessas reuniões que ele entra na sinagoga e ele está ensinando, alguém manifesta. Uma possessão demoníaca se manifesta. Perceba a sutileza no versículo 23. Um grande defeito nosso como crente é que a gente se acostuma com a Bíblia. A gente não pode se acostumar com a Bíblia. Se acostumando com a Bíblia, a gente subestima a Bíblia. A gente acha que a Bíblia é como se fosse o jornal que a gente vai ler amanhã. A gente começa a tratar a Bíblia como se fosse um livro simples. E a Bíblia é um livro complexo, sim. Pelo menos para mim. Eu acho a Bíblia um livro extremamente complexo. Precisa-se estudar a Bíblia. A Bíblia exige estudo. Versículo 23 diz assim: e estava na sinagoga deles. Não era a sinagoga de Jesus. A sinagoga era deles. O que isso significa? A palavra que está sendo utilizada por Marcos denota que havia uma frequência dessa pessoa na sinagoga. Só que essa pessoa entrava e saía endemoniada e nunca fora percebida. Na sinagoga deles. Um dia que Jesus Cristo entrou, fez a pessoa se manifestar. E a pessoa se manifestando foi liberta naquela hora. Quando ela entrava e saía, dia após dia, semana após semana, ouvia as discussões intermináveis teológicas dos judeus e nada acontecia, a sua necessidade continuava, a sua possessão não sarava. Era só teoria, era só verborragia, era só exibicionismo acadêmico. Não existia vida, não comunicava vida, não trazia libertação, não trazia satisfação da necessidade. Mas Jesus Cristo entra, começa a ensinar, as pessoas são maravilhadas, as pessoas estão extasiadas, e de repente aquele demônio se manifesta na vida daquele homem, e o Senhor Jesus Cristo expulsa aquele demônio. E no versículo 27 diz que todos se admiravam da sua doutrina. O que é a doutrina? É um ensino. E diziam: que novo ensino é esse? O que é isso? Nunca vi isso. Até os demônios, até os espíritos imundos saem na hora que ele está ensinando, manifestam-se na hora que ele está lecionando a sua aula. Por quê? Porque a aula de Jesus tinha uma finalidade.
Qual era a finalidade? Era ele exibir? Era ele mostrar a sua erudição? Era ele mostrar o seu conhecimento? Era ele mostrar o seu cabedal de saber? Não. Jesus Cristo tinha uma única missão: libertar. E eu queria convidar vocês, professores, a ensinarem para libertar as pessoas. Porque para aprisionar não precisa fazer mais nada. As pessoas já vivem cheias de prisões. As pessoas já vivem cheias de restrições. As pessoas já vivem cheias de medos, de traumas, de dificuldades, de amarras. Então o que as pessoas precisam é de uma palavra de liberdade. E quando se fala em liberdade, na mesma hora se coloca uma vírgula e diz: mas liberdade não é libertinagem. Não é mesmo. Nós temos medo da liberdade. Nós achamos a liberdade apavorante, porque não sabemos o que fazer, uma vez que não tivemos mais alguém para nos conduzir, para nos dizer o que é certo ou errado. Parece que nós não confiamos de verdade na palavra de Deus, que poderia nos instruir, nos dar sabedoria para como fazer e termos discernimento de como reagir diante das diversas situações da vida. Mas Jesus Cristo liberta esse homem. Jesus Cristo tira o espírito imundo do homem. E as multidões começaram a lhe procurar, sua fama começou a correr. Por quê? Porque Jesus Cristo não era um ensinador localizado, Jesus Cristo era um ensinador peripatético. O que é um ensinador peripatético? É um ensinador itinerante que andava. Jesus Cristo não tinha local geográfico para ficar, demonstrando com isso que o seu endereço era o mundo, a sua escola era a vida, a sua audiência era pessoas comuns, eram cidadãos que tinham necessidades, pessoas que existiam de maneira comum, não apenas as pessoas polidas, tomadas banho, cheirosas, que se dirigiam à sinagoga, mas as pessoas comuns da sociedade, as pessoas privadas de trabalho, privadas de necessidades básicas, que ficavam dias após dias caminhando em direção a Jesus Cristo. O programa de Jesus Cristo era um só: libertar as pessoas. Para que eu ensino? Para que você aprende? Só para se encher de conteúdo? Só para decorar versículo da Bíblia? Só para recitar determinadas coisas? Perderia todo o sentido se fosse só para isso. Isso qualquer pessoa poderia fazer, inclusive sem crer na Bíblia, sem crer em Deus e sem crer em nada. É só ter uma boa memória, coisa que eu, graças a Deus, não tenho. O que me obriga a estudar bastante, para dar conta das minhas deficiências. Que às vezes eu estou no culto, eu percebo pessoas citando versículos da Bíblia, meu Deus do céu, um atrás do outro, eu fico pensando: tudo bem, mas o que quer dizer esse versículo? Papagaio também cita. Desculpa, muito respeito para dizer isso. Nada contra quem memoriza, tudo contra quem só cita. Eu quero interpretação, eu quero aplicabilidade, eu quero saber o que significa isso para mim. Eu quero saber o que eu faço com isso. Onde é que eu uso isso? Estou sendo oprimido na universidade, estou sendo perseguido, estou passando uma dificuldade lá. E o cidadão discutindo se Adão tem umbigo, com quem Caim casou, o sexo dos anjos. Eu quero saber outra coisa. Então Jesus Cristo ia de encontro às necessidades das pessoas. Só que quando você começa a fazer isso, você adquire problemas. Capítulo 3 de Marcos aí, passa as páginas, só um pouquinho. Sua fama corre por toda a Galileia, a multidão acorre, e o que acontece? A freguesia começa a esvaziar na sinagoga. A sinagoga começa a ficar vazia. Jesus Cristo leva o povo para fora da sinagoga. O povo começa a seguir Jesus, começa a ir atrás dele. Ou seja, ele não é oficial, ele não é escriba, não é diretor dessa escola. Ele vai sair para outro lugar, onde é que ele for eu vou. Esse homem tem palavra de vida eterna, esse homem tem mensagem
que aquece o nosso coração, vai de encontro às necessidades que nós temos. Então no capítulo 3, Marcos mostra mais um acontecimento interessantíssimo. Versículos 1 a 6. Aqui tem a conexão com o texto que eu li, por isso que eu estou lendo, nós conversamos hoje sobre isso. E outra vez entrou na sinagoga, presta atenção. Marcos está fazendo conexão com aquele texto que eu li. E outra vez entrou na sinagoga e estava ali um homem que tinha uma das mãos mirrada ou ressequida. Pessoa que não tem movimento na mão. Perdeu o movimento na mão, a mão atrofiada. E estavam observando-o se curaria no sábado para o acusarem. Isso aqui é o censor religioso. É o censor religioso. Os gestores do sagrado, os que se acham donos da atividade do Espírito Santo de Deus, os que querem pontilhar o mapa da mina para Deus e dizer: olha, o senhor só pode agir nesse dia, só pode agir nessa hora, só na hora que eu estiver falando, só na hora que eu estiver ensinando, só na hora que eu estiver ministrando é que pode, não é qualquer hora que pode não. Então eles ficaram observando: hoje é sábado, quero só ver se esse cara vai curar esse homem aí. Se ele curar, ele está infringindo o sábado. Porque religioso geralmente é idólatra. E o idólatra não precisa necessariamente ter uma imagem para adorar. O idólatra, ele mimetiza conceitos, ele idolatra doutrinas, lugares, livros. E aí tem uma outra fase. Quando ele assume liderança, o idólatra se torna autólatra. Aí ele se torna a vaca sagrada. É a pior coisa que tem. É quando a pessoa acha que ela é alguma coisa. Ela não entende que ela existe em função das pessoas. Ela acha que as pessoas existem em função dela. É o contrário. Eles ficaram observando, vamos ver. Sábado é sagrado, mas na verdade não é o sábado que é sagrado. O sábado é um instrumento sagrado utilizado para dominar as pessoas no sábado. Toda coisa que se sacraliza se utiliza para domínio. E quem domina é quem tem o poder daquela coisa na sua mão. Então eles eram os guardadores do sábado. E disse ao homem que tinha a mão mirrada. Jesus, já conhecendo, ele faz para provocar. Eu acho fantástico. Levanta-te e vem para o meio. Todos nós aqui sabemos que até hoje demorou muito para a sociedade reconhecer o direito dos deficientes. Quantos anos faz que vocês veem calçadas rebaixadas para entrar o cadeirante? Poucos anos, não é isso? Hoje nós temos as igrejas, todos os locais precisam ter esse tipo de acesso. Porque era como se eles não existissem. Não existe pessoas com dificuldade, só existe gente sã para poder subir um degrau, para poder passar por aqui. Vocês já perceberam isso? No meu tempo de criança não existia isso. No meu tempo de adolescente, no meu tempo de jovem, não existia. Esse negócio deve existir faz uns 10 anos, 15 anos no máximo. Eles eram invisíveis. Agora imagine numa sociedade daquela, que era discriminadora mesmo, era preconceituosa de verdade. Preconceituosa em relação a quem tinha problema físico. Jesus Cristo não só cura, primeiro Jesus Cristo dá direito àquele homem de visibilidade. Levanta aí. O homem levanta. Vem para o meio, não fica aí no fundo não. Humilhado aí, se escondendo com medo, não. Vem aqui para o meio. Jesus Cristo coloca ele no meio, coloca ele no palco, coloca ele debaixo do holofote. Você vai ser visto aqui agora, você não vai mais ser invisível, esse pessoal vai ter que te ver. Você entra e sai aqui com essa necessidade e ninguém te vê. Discute a lei de Moisés, discute minúcias, 613 preceitos, que não é da lei de Moisés, era a tradição oral. Discute qual é o mais relevante, fica discutindo todo dia esse negócio e não resolve o problema das pessoas. Ensino que não serve para pessoas, serve para quê? Para que serve o ensino? Jesus Cristo estava na sinagoga, vai ensinar. Eles estão de olho. Ele faz justamente para mostrar a que ele veio.
E ele pergunta: é lícito fazer o bem ou o mal no sábado? Ora, se o sábado é um dia santo, o que tem que se fazer no dia santo? O mal ou o bem? Se é santo, aí é que tem que fazer o bem mesmo, salvar ou matar. E eles ficaram quietinhos, sabe por quê? Porque quem ensina de maneira mecânica também não reflete. Porque ele na verdade, o que ele faz? Ele mediocriza as pessoas com seu ensino, e ele também é medíocre com seu ensino. Então, medíocre criando outros medíocres. O ensino medíocre. Então, quando Jesus Cristo leva a reflexão, o que é a reflexão? A reflexão é considerar novamente uma mesma coisa. Jesus Cristo leva para considerar. Tudo bem, o sábado é santo, não é? Ok, vocês estão certos. Eu pergunto: o que se deve fazer no sábado? O que é lícito, é certo, é correto fazer no sábado? O bem ou o mal? Salvar uma vida ou matar? Eles ficaram quietos por quê? Ora, se tivessem pensado melhor, saberiam a resposta disso há muito tempo. É claro que é melhor você fazer o bem. Se o dia é santo, vamos fazer o bem mais ainda. É claro que é melhor salvar. É claro que é melhor dar vida. Só que eles não tinham refletido. E aí o Senhor Jesus Cristo olha ao redor com indignação. Jesus tem sangue, tá? Nas veias. Não é aquela ovelhinha que alguém pinta Jesus, não. Jesus Cristo olha com indignação aquele povo todo, que vem ali sábado após sábado e não enxerga um homem que tem uma mão mirrada, que tem uma deficiência, que precisa ser incluído. Olha com indignação ao redor. Ele fica condoído com a dureza de coração deles, ou seja, com a insensibilidade. Os camaradas não demonstram ter nenhuma sensibilidade com a necessidade alheia. Insensíveis. É assim o religioso. O religioso está no 2º capítulo do meu livro aqui. Conceito vale mais do que a vida para o religioso. O conceito é a vaca sagrada. O camarada morre na Índia de fome e está ali a picanha a 5 metros dele. Ele se condói de ver a dureza, a insensibilidade, a falta de amor, a falta de solidariedade, a falta de empatia, de alteridade, de reconhecimento da pessoa. E ele, condoendo no seu coração da dureza, né, deles, disse ao homem: estende a mão, mostra a sua mão ressequida, mostra a sua mão doente, enferma. Pega a sua mão que você esconde aí, mostra ela aqui. O homem estendeu a mão, teve a coragem de sair do seu casulo discriminatório e preconceituoso que as pessoas lhe colocaram. E quando ele estende a mão, no caminho entre estender a mão dele é restituída e fica sã. A mão fica sã como a outra. Eu pergunto para os senhores, era para a gente fazer o quê? Vibrar, glorificar a Deus, exaltar o nome do Senhor, glorificar o nome do eterno Deus que deu agora saúde ao nosso irmão. Mas vê no versículo de número 6 o que eles fazem. Olha aí no versículo 6 o que eles fazem. Tendo saído os fariseus, tomaram logo conselho com os herodianos contra ele. Vamos matar esse cara. Está estragando o nosso negócio. Está estragando o nosso domínio. Está tirando da nossa mão o povo. Esse camarada com esse ensino, com essa valorização das pessoas, com esse reconhecimento do ser humano, está mostrando a deficiência e a falência do nosso sistema religioso. E está mostrando mais que Deus está com ele, porque ele cura. Eu acredito em um Deus que cura.
Eu não acredito em curandeiros, mas acredito no Deus que cura. Eu não acredito numa agenda do dia para Deus curar, mas eu acredito que Deus pode curar agora. Eu acredito que Deus pode curar na escola dominical. Porque onde existe necessidade, existe coração aberto e existe interesse de libertar, aí o Espírito Santo de Deus age com liberdade. Pode ser na escola dominical, pode ser no culto doméstico, pode ser na reunião de ensino na terça-feira, pode ser em qualquer reunião, em qualquer momento, em qualquer lugar. O Espírito de Deus tem liberdade para agir. Mas ele precisa receber essa liberdade e você precisa saber que você tem essa liberdade de se aproximar. O Evangelho chegou, o novo tempo de relacionar-se com Deus chegou. É essa a grande mensagem de Jesus. Não existem mais barreiras, não existem mais locais sagrados. Todo lugar é sagrado desde que haja um coração aberto. Essa é a grande mensagem de Jesus. E eles percebem que precisam o quê? Tem que matar esse cara. Porque ele veio aqui, quebrou o sábado, que a gente dizia o seguinte: nós só temos reuniões aqui no sábado. No sábado a gente não pode curar. Então eles disfarçavam a falta de operosidade de cura no sábado. Ou seja, você até merece ser curado, mas hoje é sábado, no sábado não pode curar, então você vai ficar aí sem ser curado. Disfarça a falta de poder, disfarça a falta de comunhão com Deus no negócio do sábado, na vaca sagrada do sábado. Só que chega Jesus Cristo e quebra a regra deles. Cura no sábado. Porque não foi o homem que foi feito para o sábado, foi o sábado que foi feito para o homem. Você não foi feito para a escola dominical. A escola dominical foi feita para você. Então ela precisa lhe atender bem. Então ela precisa lhe satisfazer. Então ela precisa lhe alcançar. Professores, ensinadores, gestores, atendam esse povo. E povo de Deus, acorram para a escola dominical, venham. Vamos transformar essa escola numa escola de libertação, de cura, de salvação, de vida, de aprendizagem, de coisas que realmente nós utilizamos. Tem gente que pensa assim: Deus só pode curar num culto avivalístico. Em primeiro lugar, eu fico bastante pensativo com esse negócio de culto avivalístico. É o Espírito Santo que agenda ou é eu que agendo? Ih, pastor, o senhor trouxe um pregador lá do Rio de Janeiro para brigar com a gente aqui no domingo à noite? Eu não. Eu estou só conversando com vocês. Conversando mesmo, de maneira muito carinhosa. Eu não posso agendar dia para Deus promover alguma coisa. Eu tenho que estar disponível. Status, disponível. Qual que é o meu status? Disponível para Deus na hora que Ele quiser. Você está disponível? Responda para você mesmo. Você está disponível? Aquele homem teve a restituição da sua mão e teve, na verdade, devolvida para ele a autoestima, devolvida para ele o direito de ser enxergado, de ser visto. Aquele homem do espírito imundo recebeu naquele dia a libertação. Ele já não era mais dominado pelos espíritos imundos. Ele ia para onde quisesse, sabendo o que estava fazendo. Nessa noite o Senhor Jesus quer também libertar. E eu queria, com a permissão do pastor, orar com a igreja. Vocês poderiam ficar em pé só um minutinho, por favor? Nem doeu tanto, né? E eu não queria que você pedisse só por você. Eu queria que você intercedesse por alguém. Na sua casa, na sua família, no seu trabalho,
na sua escola, na sua faculdade, no seu convívio, que precisa dessa palavra de libertação do Evangelho. Eu queria que você intercedesse por essa pessoa. Pedisse que o Espírito Santo de Deus fosse e visitasse essa pessoa. E trouxesse libertação a essa pessoa. Desse graça a essa pessoa. Trouxesse vida a essa pessoa. Eu não sei se aqui já nessa noite tem alguém que tem o desejo de fazer uma decisão pelo Evangelho, por Jesus Cristo. Eu de fato, não é retórica, eu não estou oferecendo uma religião para ninguém. Não ofereço religião. A prateleira do mercado religioso está cheia de religião. Eu estou oferecendo nessa noite uma oportunidade de você ter vida. Vida. Porque existir não é ter vida. Ter vida é viver. E viver é preciso saber a razão da minha existência. Por que estou aqui? Qual o propósito da minha vida? Por que eu devo continuar tendo força para viver? E eu sei que nessa noite pode ter alguém aqui nessa situação que precisa dessa palavra, precisa desse incentivo. Então eu queria que você abrisse o seu coração e deixasse o Espírito Santo de Deus fazer morada na sua vida. Vamos fechar os olhos. E eu pediria que uma pessoa nessa situação, que se quiser, em uma demonstração pública, vir aqui à frente, fique à vontade. Levantar sua mão, sinalizar e se dirigir aqui. Olha, eu quero fazer uma decisão por Jesus, uma decisão pelo Evangelho, uma decisão pela vida. Eu quero isso. Eu não sei se tem alguém aqui nessa noite que quer tomar essa atitude, quer decidir-se por Cristo, decidir-se pelo Evangelho, decidir-se pela vida, decidir-se pelo amor de Deus, é encontrar-se consigo mesmo de verdade. Porque nós somos desconstituídos todos os dias. Nós vamos nos desfigurando e nos tornando alguma coisa que a sociedade quer que nós nos tornemos. E assim nós vamos perdendo contato com o nosso eu, com o nosso ser, com a nossa essência, com o nosso íntimo. E o Espírito Santo de Deus quer devolver você para você. Tem alguém aqui, inclusive crente, que quer receber essa oração? Eu frequento, pastor. Eu venho dia após dia, ano após ano. Mas eu percebo que não tenho ainda essa vida. Eu não tenho. Pode vir. Por isso que eu queria que vocês fechassem os olhos, não tivessem curiosidade, não tivessem preocupação. Deixasse o Espírito Santo de Deus ter liberdade para agir, para fazer, para tratar, para trabalhar. Eu quero orar por pessoas que querem aqui receber essa vida. Eu quero essa vida. Parece que eu abracei só uma religião. Ainda não senti a vibração do Espírito Santo de Deus na minha vida. Essa vida comunicada através do Evangelho. Eu quero orar por você. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Sem nenhum constrangimento, sem nenhuma insistência. Fique à vontade. Mas se você quiser dirigir-se aqui, vamos orar. Aleluia. Meus dons preciosos são teus. Não vejo Razão na minha vida sem ti. Tu és meu Senhor e meu Deus. Vou estragar vocês, né? Assim como o fogo refina o ouro, vem tua obra em mim completa, até que o mundo possa ver tua glória em meu rosto brilhar. Aleluia! Você quer vir? Aleluia! É a sua oportunidade nessa noite. Não é porque eu estou dizendo, mas é porque o Espírito Santo de Deus quer habitar na sua vida, quer fazer morada em seu coração.
quer trabalhar na sua vida. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. A igreja estende a sua mão, sim. Pode vir, pode vir. Não que você aí também não possa ser atingido, pode, claro que pode. O Espírito Santo de Deus está em todos os lugares. Ele faz a sua obra, Ele faz o seu trabalho, Ele faz o seu querer. Mas eu estou esperando, vem vindo mais gente. Vem vindo mais gente, eu quero orar, porque o ensino que não liberta não é ensino. O ensino que não solta amarras não é ensino. O ensino que não promove vida não é ensino. Aleluia. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, nós te louvamos, Senhor, por essa noite tão especial, pela Tua graça, a Tua misericórdia, o Teu perdão, porque o Senhor nos visita nessa noite, porque o Teu Espírito Santo fala conosco nesse momento, porque o Senhor tem vindo, Senhor, ao nosso encontro, ao encontro da nossa vida, das nossas necessidades, daquilo que nós precisamos e ansiamos, não que nós merecemos, Senhor, mas Tua misericórdia é grande, é infinita, e ela tem atingido as nossas vidas aqui, Senhor. As pessoas que vieram à frente, que sentiram, Senhor, o desejo em seu coração de ser novamente cheias do Teu Espírito Santo, cheias da Tua graça, cheias do Teu poder, Senhor, do Teu Evangelho, que elas possam, Senhor meu Deus, experimentar esse renovo, que elas possam experimentar essa vida sendo comunicada em seus corações, que elas possam ser, Senhor meu Deus, alvo do Teu amor, da Tua graça, da Tua misericórdia. Abençoa a Tua igreja aqui em Sorocaba, aqueles que não tiveram, Senhor meu Deus, de repente, o desejo de vir à frente, mas no seu coração desejam que o Espírito Santo de Deus faça morada, que o Senhor possa visitá-los agora e habitar em suas vidas, dando, Senhor meu Deus, vida em abundância, a Tua graça, o Teu amor e o Teu amparo. O ministério, Senhor, a igreja aqui em Sorocaba, os líderes, Senhor, pastor, ó meu Deus, Osmar, e assim, Senhor, todos aqueles que lhe auxiliam, abençoa, ajuda a juventude, as crianças, os adolescentes, os anciãos, as anciãs, a escola dominical, o departamento das irmãs, o departamento de jovens, as orquestras, os corais, Senhor, os vocais, enfim, todos, abençoa os Teus filhos, Senhor, dando a Tua graça e a Tua bênção, em nome de Jesus. Amém. Olá, a paz do Senhor. Baixe agora o aplicativo para smartphone oficial da AD Sorocaba. Aqui você lê mensagens e notícias, fica por dentro dos eventos e pode enviar o seu pedido de oração. E já tem o link para acessar nossas redes sociais e assistir os cultos ao vivo. E muito mais. Baixe já, é gratuito, é AD Sorocaba. Unidos, somos mais fortes.